Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Tiago. Hoje nós vamos tratar da questão de O Livro dos Espíritos de número 224, que está em sua parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º da Vida Espírita, Espíritos Errantes. A pergunta é: que é alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira novo destino, que espera. Se falou espírito errante ou erraticidade, é porque está entre uma encarnação e outra. Ele é errante, está em erraticidade, veio aqui, não fez tudo certo, tem que reencarnar de novo. É simples, é desse jeito. E é isso. Questão A: quanto podem durar esses intervalos? A resposta é a seguinte: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então vamos lá. O que os espíritos disseram a Kardec aqui é que não tem como eu desencarnar e ficar só no plano espiritual. Vim aqui, errei, falou: não quero voltar não quero saber disso. Falou: tem jeito? Não. Com certeza. Não vamos ficar lá por muito tempo. A gente não vai ficar lá de forma perpétua, não. Não vamos ficar lá para sempre, não. Enquanto tivermos na erraticidade, nós temos que reencarnar. Não temos outra opção. É reencarnar para poder evoluir espiritualmente. A gente tem que passar tudo isso aqui nesse mundo. Temos que passar situações difíceis, temos que passar momentos dos quais nós somos frustrados, somos talvez agredidos, entendeu? Somos às vezes enganados, podemos levar um golpe, alguma coisa. A gente precisa de passar por isso. Uma certa vez, Chico falou para um dos integrantes lá, ele era um contador de contabilidade, né? Ele chegou lá muito triste, né? E ele comentou assim, o Chico perguntou: fulano, por que você está tão triste hoje? Aí ele respondeu para Chico: não, Chico, é porque entrou um ladrão lá no meu escritório, roubou algumas coisas lá. Chico bateu nos ombros dele assim, falou: irmão, é tão bom a gente devolver, né? Por que ele falou isso? Porque em outra encarnação você pode ter tirado de alguém também. Chega uma hora que você vai ter que devolver. Se não é nessa, é em outra. Mas a gente vai ter que devolver. Vai. Pode ter certeza, não escapa não. Então vamos lá. Agora vamos para a questão B. Vamos acelerar aqui um pouco. E ela responde o seguinte: a pergunta é o seguinte: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Ou seja, vai. Vamos lá. É uma consequência do livre-arbítrio. Amados, nós temos, em nossa história da humanidade, alguns exemplos de pessoas que estiveram aqui, de espíritos que estiveram aqui, né? Que nós identificamos pelos seus nomes, né? Que fizeram tanta coisa boa, ensinou tanto pra gente, mas tanto. Só que a gente esquece dessas pessoas que ensinaram tanta coisa boa aqui para nós, terráqueos, de que é possível a gente caminhar na direção e trilhar o caminho do bem. A gente teve Francisco de Assis, a gente teve Madre Teresa de Calcutá, tivemos Chico, né, no meio espírita, Bezerra de Menezes, né? Então, a própria irmã Dulce, né, que é um exemplo assim, acho que mais recente para nós, né, que desencarnou há menos tempo que os demais. Inclusive hoje é o centenário, né, da desencarnação de Bezerra de Menezes. Então, nós precisamos aprender com eles. A gente precisa de entender que nós temos muita coisa para poder nos ajudar. E a gente precisa de usar. Nós temos a literatura espírita, eu falo isso para você espírita. Se você não é espírita, você está aqui talvez porque o YouTube te mandou para cá, mas a literatura espírita nos ajuda grandemente.
O Evangelho segundo o Espiritismo é um bálsamo na vida de qualquer pessoa, não só do espírita. A leitura diária desse livro te fortalece de uma forma inexplicável. Inexplicável. É um livro que te mostra tanta coisa da qual você pode fazer. Ele te mostra como caminhar na direção do bem, como você trilhar o bem. Não vai falar tudo, mas só o que você vê naquele capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do que como ser uma pessoa de bem, a orientação dos espíritos, você já consegue mudar a sua vida. Então, quando nós podemos fazer o bem e não o fazemos, a gente está agindo igual Paulo fala, o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, em uma dos seus versículos de suas cartas: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não é sempre fácil fazer o bem, porque a gente está aqui para aprender muita coisa, mas é possível, E Jesus nos ensinou e ele nos disse: sede perfeitos igual o vosso Pai é. Então, o nosso objetivo é sermos espíritos perfeitos. Nós estamos nesse caminho, almejando a perfeição. E chegar um momento que não vamos mais precisar de reencarnar. É o que termina a questão B. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Tem espíritos que nunca conseguiram realmente serem boas pessoas estando aqui nesse plano. Vieram para cá, não fizeram o bem, só emanavam pensamentos ruins, maquinavam mal contra o seu semelhante, maquinavam golpes contra as pessoas, pensavam em guerras. A própria Idade Média, foi na época que mais se fizeram armas de tortura. Imagine como era a vibração do planeta nessa época. Era complicado. Mas hoje nós podemos perceber que, evoluímos. Não somos ainda um mundo perfeito, mas se pararmos para olhar a história do mundo, a gente evoluiu bastante. Hoje a gente já pode pelo menos andar livre para poder professarmos a nossa fé e não vamos ser queimados em uma fogueira. A gente não vai. Por mais que tem pessoas que falam que no centro espírita não é lugar de algumas pessoas poderem ir, mas a gente não vai ser queimado numa fogueira. Oh, que maravilha! Então, caros amigos, eu espero que nós possamos, de fato, compreender que na mensagem de Jesus temos a real condição de sermos pessoas melhores, porque sede perfeitos como o vosso Pai é. O Espírito Miramês, ele tem um comentário aqui muito, muito bem encaixado para essa situação. É o seguinte: o Espírito somente se libertará pelo conhecimento da verdade, não só em estudos de inumeráveis teorias, mas quando passar a vivê-las no plantio de cada dia. A demora em reencarnar-se pode ser uma punição pelo mau uso que fez das qualidades espirituais recebidas do Criador. Então, você que está assistindo, dá uma analisada como é que está a sua vida, do que você ganhou. Você está usando certo isso? Você está usando para fazer o bem? Se você é uma pessoa que tem muitas posses, você é uma pessoa rica, Vamos falar assim agora para entender melhor. Como é que você está usando o seu dinheiro? Você está ajudando as pessoas? Ou você está só estocando dinheiro para deixar para os seus filhos? Olha o que Jesus te deu. Deus te deu uma condição de ajudar o semelhante. E para fechar essa questão, eu vou deixar para nós aqui uma mensagem o livro Mensagem Minutos de Sabedoria, no capítulo 8, que é a palavra que é sobre nossos atos. É a seguinte: cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? O que você tem a ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável pelos seus atos.
muita paz e que Jesus nos abençoe. Assim seja.